Bem, a coisa aí do pintou um clima deu o que falar, né? E o que a gente aprende assim com esse negócio que aconteceu aí? A gente aprende que o Bolsonaro é um cara, né? Sendo ele um cara que não consegue se esconder, né? Nos recônditos do seu, sei lá, do seu inconsciente ou então da sua máscara social, né? Porque quando a gente se socializa, a gente tem sempre que vestir mesmo uma máscara. Ninguém anda se expondo aí, seus desejos de qualquer jeito. Ele põe, porque ele é um cara acostumado com isso, né? Ele é meio cara de pau, ele não tá nem aí, ele fala muita coisa que não deveria se falar. De modo que ele fala tanto que fala até dele mesmo e ele se entrega, né? Essa ideia do pintou o clima aí não é outra coisa senão a expressão de que ele sente desejo por menininhas. Mas o ponto aqui que eu quero tocar é no fato de que ele é hoje o representante do moralismo brasileiro, de 18 para cá, ou de antes de 2018 para cá, até antes mesmo das campanhas, antes dele ser um presidenciável, né, 2012, 2013, 2012 eu tive problemas no Facebook, nas redes sociais por conta do Bolsonaro. O Bolsonaro era deputado e eu perdi amizades, assim, literalmente perdi no sentido de que a pessoa me excluiu por causa do Bolsonaro, aquela loucura que ele tinha na Câmara dos Deputados. Eu lembro de uma vez que eu acho que foi em 2013, ele soltou fogos para comemorar o dia da ditadura, aí virou um bafafá, tipo, repercutiu essa história e tal. Eu sei que por conta de eu falar coisas sobre ele quando ele era deputado ainda, eu perdi amizades. Só que naquele tempo a minha crítica era só voltada para a questão mesmo política. Não tinha uma questão assim teológica, teológico-bíblica. Não tinha, porque ele não era ainda presidenciável e não tinha se apresentado como representante da moral supostamente cristã. Mas hoje ele é. E eu reclamo muito dessa coisa que a igreja, né, os crentes, confundem muito moral com santidade. Nem a moral dita cristã, que é a da religião, é de fato santidade em Jesus Cristo. Não é, não tem nada a ver com santidade em Jesus Cristo. A gente precisa parar de confundir essas coisas. Então, Bolsonaro botou para fora algo que é dele. É dele isso aí, né? E aí eu debatendo com a galera aí bolsonarista, eles estão tentando agora ressignificar o pintar o clima. O que significa pintar o clima? Já estão dando um outro significado. Querem contextualizar, diz que o vídeo foi cortado, não sei o que, blá blá blá. Essa coisa toda. Lembrando que esse cara que disse que pintou um clima aí com as menininhas, veja bem, ele é um presidente, ele é um cara que tem autoridade, ele é um cara que tem dinheiro, ele é um cara que exerce poder sobre as pessoas. As meninas são refugiadas da Venezuela, estão em risco social. Veja bem, lembre bem disso, tá? Qualquer relação desse tipo aí seria, no mínimo, abuso, exploração, né? E, enfim, esse mesmo Bolsonaro é o que disse há um tempo aí atrás aí, vazou também o vídeo agora, veio à tona aí, né? Que ele seria capaz de comer carne de ser humano. São essas coisas que tem dentro dele. É isso que constitui ele, é o que ele é. Né? E teve um tempo aquele programa que tinha na Band, né? O Pânico na Band. Ele foi entrevistado lá e tal, naquela brincadeira daqueles caras lá. E ele confessou lá que estuprava galinha quando era mais jovem, né? Ou seja, é um cara totalmente. Alguém pode dizer bem assim, não, mas isso é quando ele era jovem, tá? Olha, quando eu era jovem, eu lembro que eu matei galinha, mas hoje em dia eu não tenho nem coragem. Hoje eu só como carne quando como porque no mercado já está aí, né? A lógica capitalista, né? Ela fornece a carne pronta no mercado. Porque se dependesse de eu matar animal para comer, acho que eu tinha que estar passando muita fome para ter essa coragem. Hoje em dia eu não tenho. Por causa do sofrimento do animal. Agora, estuprar galinha? Eu não creio que hoje ele mudou de. Mudou porque agora ele tem mulher. Inclusive, se ele tivesse chance, ele pegava essas menininhas aí. Sendo ele presidente, né? Ele não pode. Ele não era para estar sequer pensando. Se ele pensasse dessa forma, é para ele reprimir aquilo. Mas, né? Ele botou para fora aí. E, enfim, a única pessoa que acredita que ele mudou é a Cássia Kiss. A Cássia quis acreditar que ele mudou.
Eu não sei, ela era petista, lulista, e de repente, aí, poucos dias aí, ela conclamou aí os cristãos católicos para rezarem no dia 30, para que Deus nos livre do comunismo, né? Então, aí por aí você vê a cabeça da pessoa, né? Que comunismo? Só se for Deus mesmo para nos livrar de uma coisa que não existe. Não tem comunismo aqui. Ela tá falando de quê? De qual comunismo? Então é isso aí. Aí bolsonaristas, ó, ele pode fazer o que quiser com esse pessoal aí, não tá nem aí, esse pessoal não tá nem aí pra. Eles não estão preocupados com ética, com moral, com corrupção, tá? Não estão, eles não estão preocupados. É só bolsonarismo é manifestação de um conservadorismo macabro, é isso, é isso. E uma coisa também que eu ri pra caramba foi o fato do Gabriel Monteiro, quer ver? Peraí. Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro ele apoiou o Bolsonaro para acabar de arrebentar com a vida do Bolsonaro. O Gabriel Monteiro é um cara que era vereador e ele perdeu aí o cargo de vereador por conta de tá, como é que diz? Ele foi acusado de estupro. Ele é o cara que fez sexo aí com a menina de 15 anos de idade e ele filmou. Filmou, armazenou. E tem outras coisas também, outras acusações aqui, ó. Poder 360. Bolsonaro recebe apoio de Gabriel Monteiro. Ex-vereador do Rio de Janeiro comentou em live do presidente, em live do presidente, que Deus te abençoe. Ele comentou na live do presidente, né? Que Deus te abençoe. E Monteiro é acusado de estupro. Pois é, aí se ele tivesse só comentado lá, não tivesse repercutido, mas aí o Poder 370, eu acho que outras mídias também colocaram aí, né? Então, ó, o Gabriel Monteiro é apoiador de Jair Bolsonaro, o fato que tem sido explorado pela campanha petista. Claro, é óbvio, para acabar de condenar o Bolsonaro a respeito dessa questão aí das venezuelanas, das meninas, né? Recebeu aí apoio do cara que foi condenado por estupro. A intenção aqui não é fazer julgamento moral, não, porque aí eu estaria vestindo uma máscara deles, né? Mas é para a gente pensar que essa coisa do moralismo tem que ter muito cuidado. O moralismo vende assim, a imagem de uma pessoa, a imagem do que ela não é. O ruim da religião, tanto católica quanto protestante, principalmente protestante, a católica conservadora, tipo aquelas que foram gritar na porta do hospital xingando a menina de 10 anos de assassina porque ela ia abortar. A menina que foi estuprada desde os 6 anos de idade, aquelas católicas, aquelas mulheres. Pois é, tipo aquele povo ali. Sabe, o moralismo é isso, ele não é santidade, ele apresenta para a sociedade alguém que de fato a pessoa não é, um tipo de pessoa que ela não é, no fundo não é. Se ela for que nem um Bolsonaro e der uns graves desse aí de vez em quando soltar algo de si, aí a gente fica sabendo quem é a pessoa, mas se não for, fica difícil. Fica difícil. Mas aí só com o intuito de finalizar aqui, santidade é uma coisa que tem a ver com transformação. A religião ela fala muito de transformação, mas ela não sai do aspecto ou da esfera da moral, ela não entra nessa coisa da santidade. Pelo menos assim, como um todo, eu estou falando da igreja como um todo. Não estou falando de alguns indivíduos, sei lá. Mas o normal é a igreja confundir mesmo moral com santidade. Aí vira o moralismo, porque se ela confunde, né, a moral com santidade, e a santidade é sacra, sacralizada, a santificação da moral é a sacralização da moral. Mas a moral é uma regra de comportamento que está do lado de fora do indivíduo. Então, se ele não olhar para Jesus Cristo e se deixar tomar pelo ser de Cristo, então ele não está se santificando. Ele acaba transformando muito mais Jesus no Moisés, que é algo que as pessoas têm uma extrema dificuldade de entender. Não consegue desfazer não consegue diferenciar Moisés, né, a lei, né, a velha aliança da nova aliança. Isso é um tremendo de um perigo. Eu digo que é um perigo, a gente vê aí o que aconteceu em 2018, né, elegeram um camarada aí envolvido com criminalidade, com milícias, né. O Lula até mencionou no debate aí, né, as milícias, os caras que inclusive mataram a Marielle, que esse pessoal aí crente, conservador, conseguiram deturpar a imagem da Marielle, dizendo que como se ela fosse a culpada, como se ela fosse o problema da história. Ela foi morta covardemente. Então você vê aí a inversão de valores.
Mas quando esse pessoal quer falar de inversão de valores, eles falam de inversão de valores tendo como valores, como fonte dos valores, a moral, que está para fora do indivíduo, a regra de comportamento. Isso transforma as pessoas. Uma criança que cresce dentro de um lar moralista, dificilmente não vai se tornar um tarado, uma tarada, um pervertido, uma pervertida, né? Ou no mínimo vai se desviar dos padrões da família, porque são padrões de imposição. Jesus não impõe transformação para ninguém. Santificação de fato é passar a se parecer com Jesus. Se parecer no sentido, no modo de ser, na maneira de pensar, na maneira de desejar. Quem pode matar esses impulsos aí que está dentro do Bolsonaro é a palavra de Cristo, o ser de Cristo, o Espírito de Cristo. O Espírito Santo dado pelo Espírito de Cristo. Não é o Espírito Santo assim que o pessoal fica, vou falar em língua e rola no chão, pula, começa a rodar, dança, bate palma. Não é aquilo não, estou falando de Espírito Santo no sentido de conscientização, de transformação, sabe, de amadurecimento espiritual, psicológico também. É aquela transformação que vai reposicionando o indivíduo na existência, no trato com a sociedade, no trato com as coisas do mundo, com as coisas criadas, na preservação da natureza, no senso de justiça para com os injustiçados, para com os mais fracos, preservação do meio ambiente, das coisas que Deus criou, respeito aos animais, à fauna, né? A flora, entendeu? Tudo isso, todo esse tipo de reflexão, se colocar no lugar do outro, não rejeitar o mendigo que pede esmola, lutar contra essa coisa da fabricação, né, social, da mendicidade, da miséria, né? Busca pela reflexão com o intuito de encontrar o pensamento justo, né? Não é fazer julgamento, não faz. A pessoa que está em Jesus, ela não sai falando do que não sabe. Por exemplo, dizer que aqui tem comunismo, dizer que o Lula vai fechar a igreja, sabe? Isso tudo é coisa de diabo, não é coisa de quem é crente. Como é que o Lula vai fechar a igreja? Quem foi que instituiu no sentido de ter sancionado a marcha para Jesus, se não me engano, foi a Dilma, né? E quem foi que instituiu? Ou foi a Dilma, não lembro agora se foi a Dilma ou foi o Lula, né? Mas foi o PT. Quem foi que instituiu o Dia do Evangelho? Não foi o PT também? Então é isso aí. A gente tem que amadurecer. Nós temos que amadurecer. Essa é a verdade.